What the heck is going on? Prepare-se para descobrir a nova moda na internet que vai literalmente corroer a sua mente. Sim, eu disse literalmente. Algo que está invadindo a internet, acabando com a nossa capacidade de pensar, de sentir e de tomar decisões, especialmente entre as crianças. Parece exagero, né? Acredite, não é. O termo brain rot, ou cérebro apodrecido, não é apenas uma metáfora, é a realidade cruel do mundo em que nós vivemos. É a consequência do consumo desenfreado de conteúdos vazios, repetitivos e fúteis. E ele é mais viciante do que qualquer outra droga do mundo. Então, vem comigo nesta conversa entre amigos, onde nós vamos discutir sobre o perigo real do brain rot. Em algum momento você já se sentiu com dificuldade de se concentrar, dificuldade de se motivar, de fazer algo que você sabe que é muito importante, mas você não consegue fazer? Bom, você pode estar sofrendo do chamado brain rot. O termo brain rot é utilizado em mais de um contexto, mas no geral refere-se à deterioração da nossa capacidade cognitiva e intelectual, causada principalmente por um consumo excessivo de conteúdo rápido, superficial e de baixa qualidade. E este conteúdo recebe o nome de conteúdo brain rot. Mas o termo também é utilizado para descrever pessoas que estão tão cronicamente presas em suas telas, vivendo uma vida totalmente online, a ponto de utilizarem a internet não apenas para diversão, mas também como um guia de como viverem a sua própria vida. O conteúdo brain rot é aquele que gera estímulos constantes e rápidos para o seu cérebro, que em um primeiro momento até traz conforto e alegria, mas em pouco tempo torna-se um verdadeiro vício incurável. Quando recebemos doses diárias deste conteúdo raso, destes estímulos rasos, nós acabamos perdendo a nossa capacidade de concentração, de pensarmos de forma crítica, de encontrar satisfação em qualquer outra atividade que não seja assistir mais e mais e mais conteúdo brain rot. Aos poucos, o mundo passa a ficar meio lento, meio sem graça, sem emoção, e o pensamento profundo e a criatividade são corroídos, deixando a sua mente apática e sedenta por mais do mesmo. E olha só, este efeito não é apenas psicológico, mas é físico também. O Journal of World Psychiatry fez pesquisas extensas sobre os efeitos negativos da internet na cognição humana, e eles descobriram que o conteúdo brain rot está literalmente apodrecendo o seu cérebro. Olha só, segundo pesquisas, pessoas que passam muito tempo no mundo virtual são mais propensas a sofrerem a redução na massa cinzenta do cérebro. E a massa cinzenta do cérebro é crucial para diversas funções importantes na sua vida, como por exemplo processar as informações, controlar os movimentos musculares, controlar as emoções, ajudar na tomada de decisões e também manter a memória. Você já sentiu um certo medo de estar sofrendo os sintomas do Alzheimer porque a sua memória parece estar desaparecendo cada dia mais e mais? Eu já. E eu fiquei com medo quando eu percebi que atualmente eu lembro muito menos das coisas se comparando a poucos anos atrás. Só que em vez de entrar em pânico, eu fui estudar sobre o assunto. Que então eu entendi que o problema está no excesso de facilidades e de estímulos que nós temos hoje em dia. Você não precisa mais lembrar de quase nada. Você não precisa lembrar do telefone dos seus amigos, pois isso está guardado no seu celular. E você não precisa nem mesmo lembrar das datas de aniversário das pessoas mais importantes da sua vida, pois o Facebook vai te lembrar disso no dia certo. Além, é claro, de todo o excesso de informação que nós recebemos todo santo dia e que o nosso cérebro simplesmente não consegue processar e guardar. Não tem nada a ver com Alzheimer, tem a ver com as facilidades e com o excesso de informação que nós recebemos diariamente. E justamente por causa deste excesso de tudo, nós estamos assistindo a tudo com menos atenção, com menos foco. Por exemplo, você está assistindo este vídeo aqui, mas o seu cérebro já está aguardando pelo próximo e pelo próximo e pelo próximo. Duvida? Então me diga, qual era o assunto do vídeo anterior que você assistiu antes de assistir este aqui? E o vídeo antes dele? Por causa do excesso de informações e especialmente por causa do conteúdo brain rot, nós estamos perdendo a nossa concentração, a nossa memória. Felizmente, isto não é Alzheimer, mas infelizmente isso é tão ruim
quanto ao Alzheimer. Um estudo realizado com mais de 7.000 crianças descobriu que quanto mais tempo de tela estas crianças tinham, mais problemas de desenvolvimento elas apresentavam. E crianças com 2 anos de idade que tinham 4 horas ou mais de tempo de tela por dia chegaram a apresentar atrasos nas habilidades de comunicação e de resolução de problemas simples. Estas crianças vão crescer e, se continuarem neste ritmo, elas não vão conseguir, por exemplo, interpretar textos simples, elas não vão conseguir aprender coisas mais complexas e assim nós não teremos mais médicos ou engenheiros, nós teremos apenas youtubers gerando mais e mais e mais conteúdo brain rot. E isso, é claro, é assustador, mas deixa eu te explicar por que isso acontece com você. Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Finalmente nós chegamos aos 100.000 inscritos. Eu estou até sem palavras, é sério mesmo. E como eu faço tudo sozinho neste canal, do roteiro à edição, muitas vezes eu não consegui postar vídeos toda semana. Perdão. E mesmo assim, aqui estou eu comemorando junto com você a marca de 100.000 inscritos, 100.000 pessoas diferenciadas como você. Em breve eu vou começar uma nova fase aqui no canal, com vídeos 2 vezes por semana, de verdade, além de lives e vídeos exclusivos para os membros. Eu disse em breve, calma. Então, muito obrigado de coração a todos vocês e aos que me acompanham desde o primeiro vídeo, bem como aos que estão me assistindo pela primeira vez neste vídeo aqui. Muito obrigado aos membros do canal, enfim, muito obrigado a todos vocês. Valeu! E falando em inscritos, ajuda aí, né? Por favor. Próxima meta, 100.000 inscritos e você. Agora, deixa eu te falar sobre o conteúdo Brain Rot. O conteúdo Brain Rot está cada vez mais presente nas redes sociais. Nos últimos anos, este termo vem ganhando mais e mais força, e ele tornou-se tão comum a ponto de uma nova linguagem totalmente absurda ter nascido desta cultura. Bom, se é que podemos chamar de linguagem. O conteúdo Brain Rot usa toneladas de gírias que fazem referências à cultura pop e à própria internet como um todo. Só que estas gírias e frases simplesmente não fazem nenhum sentido, a menos, é claro, que você esteja acostumado com o conteúdo Brain Rot. Pense nas palavras Skibidi Toilet, Reese, Ohio, Sigma, palavras soltas sem sentido, só que dentro da cultura Brain Rot elas possuem o seu próprio significado. Ohio ou Only in Ohio é utilizado para descrever algo muito estranho ou mesmo muito bizarro. Já Skibidi Toilet é o nome de uma série animada de Brain Rot do YouTube que de tão absurda virou sinônimo de algo absurdo. E sim, a série é sobre cabeças de pessoas dentro de privadas. Mas não se engane, qualquer um de nós está propenso a ser fisgado pelo Brain Rot e pelas suas consequências. Responde pra mim, ao acordar de manhã você pega o seu telefone antes mesmo de sair da cama? Ou ainda, você toma o seu café da manhã acompanhando as notícias na palma da sua mão? Agora, se por acaso você estiver fora de casa e você não sentir o seu celular no seu bolso, a ansiedade já bate na porta? Para a maioria das pessoas, isso seria motivo de um quase infarto. O conteúdo Brain Rot é feito para distrair você, de uma forma que não exija foco ou atenção, e de pouquinho em pouquinho você acabará por horas e horas e horas presos à sua tela. Segundo o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que estuda os efeitos da internet e do uso excessivo dos telefones, computadores e tablets na sociedade moderna, crianças entre 2 a 8 anos já passam em média 3 horas por dia olhando para uma tela. Em crianças entre 8 e 12 anos de idade, esta média já sobe para 5 horas por dia. E na adolescência em diante, as pessoas já passam quase 7 horas por dia olhando para uma tela. Eu disse 7 horas por dia. Uma pessoa dorme em média 8 horas por dia. Isto equivale a 1/3 da nossa vida dormindo. Em breve, nós passaremos 1/3 da nossa vida dormindo e outro 1/3 das nossas vidas olhando para uma tela. E isso significa que pelos próximos 30 anos da sua vida, você vai passar pelo menos 9 anos olhando para uma tela. Ou ainda, em um ano, isso significa 3,5 meses. Agora imagina você ligar o seu celular na virada do ano para tirar aquela selfie maravilhosa e não parar de olhar para a sua tela até a metade do mês de abril. Eu sei, é sinistro quando a gente pensa nestes números, quando a gente pensa desta forma, só que é isso que praticamente todos nós estamos fazendo todo santo dia, sem perceber. Mas afinal de contas, por que o Brain Rot consegue prender e viciar você de uma forma tão assustadora? E a resposta está em um pequeno defeito que todos nós possuímos no nosso corpo, mais precisamente no nosso cérebro. Deixa eu te explicar melhor sobre isso.
Você e eu possuímos uma coisa em comum, um cérebro. E apesar deste cérebro ser uma verdadeira maravilha da natureza, ainda assim ele é primitivo e limitado. E a sua limitação vem de uma coisinha chamada evolução. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos. O macaco só desceu das árvores, se tornando o Homo sapiens há mais ou menos 200 a 300 mil anos. Mas o nosso cérebro não consegue entender muito bem o conceito de tempo, especialmente longos períodos de tempo. Nem eu nem você conseguimos imaginar o que seria 4,5 bilhões de anos, ou mesmo 300 mil anos. Na verdade, eu não consigo nem mesmo entender aonde foram parar os meus 40 e poucos anos. Então, para simplificar, vamos condensar os últimos 300 mil anos dentro de um único ano, onde no dia 1º de janeiro surgiu o Homo sapiens. E agora são 23h59 do dia 31 de dezembro. Assim como eu falei, o Homo sapiens surgiu no dia 1º de janeiro e somente tempos depois, em 29 de abril, ele aprendeu a dominar o fogo. Muito tempo se passou e então o Homo sapiens aprendeu a plantar a sua própria comida através da agricultura. Isso aconteceu apenas em 15 de dezembro. Depois, ele criou a escrita em 26 de dezembro. Jesus Cristo nasceu apenas ontem, em 30 de dezembro. O automóvel foi criado há apenas 4 horas atrás, a internet há apenas 1 hora atrás, o YouTube há meros 32 minutos atrás e, finalmente, o TikTok foi criado há apenas 13 minutos atrás. Uau! Não é louco se nós pensarmos que os maiores avanços da cultura, da ciência e da tecnologia aconteceram nos últimos dias da nossa evolução? Os últimos 100 anos da humanidade foram muito mais caóticos do que todos os outros 300 mil anos, desde o surgimento do Homo sapiens. A grande verdade é que a evolução natural é muito demorada. Ela necessita de centenas de milhares de anos para acontecer. Só que nos últimos 100 anos, nós evoluímos muito mais rapidamente do que nosso cérebro conseguiu acompanhar. Pois é, o nosso cérebro ele simplesmente não está preparado para um mundo tão avançado, tão cheio de informações. Ele não está preparado para esta realidade tecnológica que surgiu praticamente da noite para o dia. E por isso, nós somos tão avançados, mas ainda assim, nós cometemos os mesmos erros dos nossos ancestrais que moravam lá nas cavernas. Em outras palavras, nós não estamos prontos para este excesso de informação e principalmente para este excesso de estimulação. E estimulação é a palavra-chave pelo qual nós não conseguimos escapar do brain rot. Eu te explico agora. Nós somos viciados em estimulação. Nós precisamos de estimulação para sobreviver. Não é uma questão de escolha, simplesmente faz parte do nosso DNA. A estimulação é qualquer forma de entrada sensorial, cognitiva ou emocional. É tudo aquilo que interage com os nossos sentidos e com a nossa mente. A estimulação nos entrega informação e conhecimento sobre o mundo à nossa volta. E nós recebemos os nossos estímulos das interações sociais, das atividades físicas, dos desafios intelectuais, das experiências emocionais e até mesmo do ambiente à nossa volta. Um bebê, por exemplo, vai explorar o ambiente tocando, olhando, ouvindo. E esta busca constante por estímulo é simplesmente essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional de todo ser humano. Na verdade, é essencial para o cérebro, seja de um bebê ou seja de um adulto. Isso porque o nosso cérebro é tão ativo que ele consome, em média, 20% da energia total do nosso corpo, apesar de representar tão somente 2% do seu peso. E estes estímulos são essenciais e indispensáveis para que o cérebro mantenha a sua plasticidade neural, que é a capacidade de se adaptar e de reorganizar as suas conexões. Pensa comigo, se o cérebro for privado de estimulação, ele começará a se deteriorar ou apodrecer. Só que nos dias atuais nós vivemos o oposto da privação da estimulação. Nós vivemos o excesso da estimulação. E isso também é um problema. Só que a qualidade da estimulação é um problema muito maior do que a quantidade dela. E para falar sobre a qualidade dos estímulos, deixa eu te falar muito rapidamente sobre o conceito de colonização. Colonização é o processo pelo qual os seres vivos ocupam novos territórios e nele estabelecem colônias. Quando você corta sua mão ou rala o joelho no chão, qual é a primeira coisa que você faz? Você limpa o local para não ter uma infecção. Mas o que é a infecção?
É simples, é a invasão em um determinado local do corpo de organismos muito pequenos, como por exemplo, as bactérias. E se você não se tratar, as bactérias do seu corte ou do seu arranhão vão se espalhar, elas vão devorar o tecido saudável do local, substituindo este tecido por mais e mais colônias de bactérias. E é exatamente isso que ocorre no cérebro de uma pessoa ao assistir excessivamente conteúdo brain rot. Quando recebemos doses diárias deste conteúdo raso, destes estímulos rasos, começam a colonizar o cérebro com pensamentos da pior qualidade. E sempre que você pensar em fazer algo mais complexo ou assistir algo muito mais saudável, o seu cérebro acabará paralisado, pedindo por mais e mais conteúdo inútil. Agora, e se em vez de lavar a ferida do corte, você simplesmente jogar terra sobre ele? O que vai acontecer? Simples, você vai alimentar ainda mais as bactérias. E o mesmo vale para o seu cérebro. A cada hora perdida com mais conteúdo brain rot, é como jogar uma pá de terra na ferida. E isto é a colonização do seu cérebro pelo brain rot. A falta de qualidade do estímulo enviado ao seu cérebro acaba se tornando um problema tão grave quanto a falta de um estímulo. E agora eu vou responder porque a estimulação em excesso também é um problema. E a resposta é simples, porque o excesso de estímulo é confortável e o conforto mata. Em um passado não muito distante, não existia excesso de estímulos, nem de comida, nem de conforto, nem de quase nada. Tudo era mais difícil e tudo exigia uma coisa em comum: esforço. O homem precisava se preocupar com outras questões muito importantes para a sua sobrevivência, como caçar, como pescar, como plantar, viver em sociedade. Tudo isso enquanto ele buscava não ser devorado por outros animais. E somente depois de garantir com sucesso todas estas tarefas, o homem poderia finalmente buscar por algum tipo de estímulo divertido, como por exemplo cantar em volta de uma fogueira, dançar, tocar algum instrumento musical, ir ao teatro ou simplesmente jogar uma pedra no lago e ver ela quicar várias vezes antes de afundar. Todos os estímulos de diversão eram necessários, assim como são hoje em dia, é claro, mas eles eram conquistados com muito esforço, com muito trabalho, e isso trazia conforto ao final do dia. Só que no dia seguinte, tudo de novo. Primeiro o dever, depois o lazer. Simplesmente não existia a opção de ficar sentado no sofá olhando TV. Até porque não existia nem sofá e nem TV. E estes poucos estímulos foram o suficiente para um homem seguir em frente, para evoluir a sua espécie. Mas então veio a internet. O mundo se tornou pequeno e os estímulos de diversão simplesmente saltam pelas nossas telas. Na verdade, o mundo se tornou excessivamente estimulante e perigosamente confortável. O nosso cérebro definitivamente não está pronto para tanto estímulo e tanto conforto. Então, aos poucos, ele está simplesmente desligando, pois tudo está sendo entregue de bandeja, sem esforço, através de uma tela de pixels. E quanto mais estímulos rápidos, mais conteúdo raso, mais futilidade, mais o nosso cérebro se torna viciado. E olha só, não existe nada no mundo que entregue mais estímulos rápidos, fúteis e rasos do que o TikTok. Dizem que nenhum remédio e nenhuma droga inventada pela humanidade é mais viciante do que o TikTok. E, bem, é bem possível que isso seja a mais pura verdade. O TikTok popularizou completamente os vídeos curtos feitos com a chamada edição dinâmica. Em um mundo de conteúdos ilimitados, os criadores de conteúdo e os algoritmos começaram a buscar formas de chamar a sua atenção, de se destacar no meio de uma infinidade de outras opções. E então, desta necessidade nasceu a edição dinâmica. Funciona assim: nos vídeos, especialmente nos vídeos curtos, quanto mais dinâmica for a edição, com muitos efeitos visuais, efeitos sonoros, com imagens coloridas, com palavras saltando pela tela, com animações até mesmo toscas e principalmente com gírias sem sentido, mais estimulado o seu cérebro vai ficar e maiores serão as chances de você continuar assistindo a este vídeo. O maior youtuber do mundo, o MrBeast, entendeu esta fórmula da edição dinâmica muitos anos atrás e ele usa isso com maestria nos seus vídeos. E não é à toa que ele é, bem, o maior youtuber do mundo. A edição dinâmica é parte essencial do conteúdo brain rot. Exemplos clássicos são os memes e os desenhos Skibidi Toilet ou Cocomelon.
E ao assistir o seu conteúdo, parece que você está em um trem a 300 km por hora, olhando as árvores que passam voando do lado de fora da janela. Ou, como disse um amigo meu, parece que você está assistindo a um videoclipe musical, só que muito mais rápido, mais barulhento, mais angustiante. E o seu cérebro fica preso a isso, pois parece que se você olhar para o lado por um único segundo, você vai perder algo realmente importante. Só que isto é apenas um truque. Então você ficará preso neste conteúdo, assistindo um vídeo e depois outro, até que você vai sentir fome. Então você vai usar o seu celular, vai abrir o iFood e vai pedir alguma comida. E já que você terá que esperar uns 30 minutos até receber esta comida na porta da sua casa, nada melhor do que matar o tempo assistindo mais e mais vídeos fúteis. E é exatamente isso que você está ensinando para o seu cérebro. Estímulos vazios, recompensas vazias. Tudo isso sem nenhum esforço adicional. E isso está te matando aos poucos. É importante dizer que a edição dinâmica é muito utilizada nos vídeos curtos, é claro, mas com o tempo ela passou a ser muito utilizada também nos vídeos longos, e isso ajudou a manter todo mundo preso nestes vídeos a maior quantidade de tempo possível. E quem entendeu muito bem esta e várias outras fórmulas de viciar o cérebro foi o TikTok. Mas ele foi além. Ele criou o conceito de conteúdo totalmente personalizado, totalmente pessoal. O seu algoritmo, sem dúvida alguma, é o mais avançado de todas as redes sociais. O TikTok foi literalmente criado por cientistas para viciar você. E eles conseguiram. Eles criaram um padrão que foi copiado depois por todos os outros, o padrão de vídeos curtos viciantes. E eu lembro quando o TikTok surgiu, não muito tempo atrás, e ele parecia apenas um aplicativo bobo, onde pessoas bobas faziam dancinhas bobas. Quem dera fosse apenas isso. A verdade é que o TikTok conseguiu compreender e capturar a atenção das pessoas através de duas coisinhas, o ego e a futilidade. Não é raro termos postagens com 1, 5, 10, 20 milhões de curtidas ou mais, e isso é ótimo para o seu ego, afinal de contas, quem não quer ter um vídeo com milhões e milhões e milhões de curtidas? Já a futilidade é a marca registrada do TikTok, pois lá você encontra literalmente tudo que não presta, e as pessoas gostam do que não presta. E assim, o TikTok se tornou o antídoto para o tédio mundial. E por incrível que pareça, o TikTok foi ainda além. A cereja do bolo foi a criação do For You Page, ou a página para você. Funciona assim: quando você entra no TikTok pela primeira vez, a página para você mostra vídeos básicos, aleatórios, já que o aplicativo nunca te viu antes. Mas bastam 20 minutos ou menos de navegação, de rolagem de tela, de curtidas e outros fatores, e o TikTok começará a entregar vídeos que parecem ter sido feitos totalmente sob medida para você. O algoritmo do TikTok consegue identificar o que te atrai com uma precisão inacreditável, e a cada minuto gasto dentro do aplicativo torna ele ainda mais preciso. Isso vale para qualquer assunto: política, esportes, memes, tudo. O TikTok é tão pessoal, é tão exclusivo, que não existem duas páginas para você iguais no mundo. Cada pessoa no planeta terá a sua própria página feita sob medida para ela. E tem mais: o TikTok não vai te entregar apenas os vídeos que você gosta, todos de uma vez só. Claro que não. Em vez disso, ele te entregará os vídeos perfeitos a cada 3 a 5 minutos. E isso faz com que o seu cérebro te mantenha no aplicativo por mais e mais tempo, pois o seu cérebro sabe que ele será recompensado a qualquer momento se ele continuar rolando a página dentro do TikTok. Falando em rolagem, o TikTok utiliza o conceito de rolagem infinita, ou Infinity Scroll. Esta é uma tecnologia que permite que os usuários continuem rolando a página sem que ela nunca chegue ao fim, pois o novo conteúdo é carregado automaticamente à medida em que o usuário desce a tela. E assim você pode literalmente passar 24 horas do seu dia dentro do TikTok, se você quiser. Pena que isso vai destruir o seu cérebro. Olha só, o TikTok deu tão certo que logo as outras redes sociais começaram a imitar a ideia, como os shorts do YouTube ou os reels do Instagram. Mas não são apenas vídeos curtos e inúteis que são jogados na sua tela para viciar você. Pois é, você jura que você só usa a internet para trabalhar e para saber as notícias. Logo você está salvo, certo? Por incrível que pareça, as notícias também estão apodrecendo o seu cérebro. Conheça agora o conceito de doom scrolling. A
Atualmente, ver notícias na internet já é padrão para todos nós. Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas confiam mais nas informações de canais de internet ou nas redes sociais como o X do que nas informações dos telejornais tradicionais da televisão. Só que em um mundo de algoritmos e de inteligência artificial, as redes sociais também aprenderam a viciar as pessoas em busca de informações. O termo doom scrolling é uma combinação das palavras doom, que em inglês significa algo como ruína ou desgraça, e a palavra scrolling, que significa rolar, no sentido de rolar a sua tela. O doom scrolling foi criado para descrever o comportamento das pessoas durante períodos de crises globais, como aquela pandemia de 2020, onde a constante exposição a notícias alarmantes e negativas se tornou uma prática muito comum. Agora, por que as pessoas acabam se viciando em notícias ruins e sensacionalistas? Mais uma vez, a culpa é do seu cérebro primitivo, infelizmente. Para os nossos antepassados, saber dos problemas era uma importante forma de evitá-los, especialmente porque as pessoas só tinham acesso às informações sobre os problemas da sua própria vila, do seu bairro ou no máximo da sua própria cidade. Logo, os problemas estavam realmente próximos a elas, e saber mais sobre eles era essencial para a sobrevivência da espécie. Mas com a globalização, as coisas obviamente mudaram de figura. Agora você fica sabendo de um surto de gripe que aconteceu em uma província lá na China, mas isso não significa que você precisa ficar preocupado, pois esta gripe não vai chegar até você. Bom, às vezes vai. Com a modernidade da internet, nós conseguimos acompanhar as notícias ruins de qualquer parte do mundo. Só que o nosso cérebro não consegue interpretar muito bem esta questão. Ele não consegue separar o que é realmente preocupante e próximo de você daquilo que não é. Logo, o nosso cérebro acaba sobrecarregado tanto pela quantidade de informações ruins, que atualmente é ilimitada, quanto pela qualidade destas notícias ruins, destas informações, que muitas vezes são escritas de forma a parecerem muito, mas muito pior do que realmente são. E assim, hoje em dia, saber destas desgraças deixa de ser uma vantagem evolutiva para a sobrevivência da espécie e passa a ser uma tortura psicológica. Mas, se ter acesso a tantas notícias ruins é ruim, porque então as pessoas simplesmente não param de fazer isso. Acontece que quando nós temos acesso a uma informação negativa, o nosso cérebro precisa de respostas para aquele problema. E para ter respostas, nós acabamos indo atrás de mais e mais informações. Isso na expectativa de entender melhor a situação e de assim encontrarmos algum conforto. Só que, normalmente, nós acabamos recebendo ainda mais e mais tragédias, ainda mais informação negativa, piorando a situação e elevando ainda mais o nosso medo. E assim, muitas pessoas acabam simplesmente viciadas em desgraça. O doom scrolling não trata apenas de doenças, e sim de qualquer informação que cause medo e ansiedade. Experimente pesquisar sobre qualquer coisa, política, guerras, crimes, tragédias naturais, o que quer que seja, e logo você verá a sua timeline tomada por mais e mais e mais notícias trágicas sobre o mesmo assunto. Infelizmente, o doom scrolling vem causando diversos transtornos psicológicos e psiquiátricos como ansiedade, depressão, insônia, fobia social e isolamento. Em fóruns de internet existem milhares e milhares de postagens de pessoas que dizem que o doom scrolling simplesmente arruinou as suas vidas. E mesmo assim, estas pessoas entram na internet logo cedo pela manhã para verem mais e mais notícias ruins. E isto, é claro, acaba com seu dia. E olha que eu estou falando de pessoas adultas. E se está ruim para os adultos, está ainda pior para as crianças. Descubra agora por quê. Qualquer pessoa com mais de 30 anos de idade teve algum tempo para se adaptar à internet e aos efeitos do brain rot. E mesmo assim, o mundo parece ter enlouquecido, com jovens, adultos e até idosos mergulhados no conteúdo fútil e idiota das redes sociais. Mas e quanto às crianças que estão formando seu intelecto, que estão criando a sua personalidade neste exato momento? O que acontece se elas tiverem contato excessivo com brain rot sem a supervisão dos pais? Isto é fácil de responder, pois os pais mais do que nunca estão delegando a educação dos seus filhos para as telas. Este é o novo normal, e o maior público do brain rot é justamente a geração mais nova, a geração alfa. Existe até um termo conhecido chamado de crianças de iPad, ou iPad Kids em inglês, que é utilizado para descrever a geração de crianças que estão crescendo com acesso constante e excessivo a dispositivos digitais, como tablets e smartphones. E estas crianças não apenas passam muito tempo na
internet, como elas também usam a internet como praticamente a sua única forma de diversão e de educação. E aí a internet acaba se tornando a sua única verdade, a sua única fonte de inspiração e de conhecimento sobre o mundo. E quando o conhecimento vem de um conteúdo brain rot, o mundo destas crianças ficará bastante limitado, para não dizer outra coisa. Estudos já mostram que estas crianças estão crescendo com baixa cognição e com baixa compreensão sobre absolutamente tudo. Pela primeira vez na história, a geração atual possui um QI abaixo dos seus pais. E isto é ruim, é claro, só que é ótimo para as empresas, pois no marketing se sabe que é muito mais fácil seduzir e vender para pessoas com baixa cognição. Olha só, estudos mostram que as gerações mais jovens e em especial a geração alfa são mais atraídos pelas compras online. Uma pesquisa da Web Purify com 1000 pais e filhos da geração alfa lá nos Estados Unidos descobriu que 16% destas crianças já apresentavam um vício de realizar compras online. E nada menos do que 22% destas crianças disseram que comprar coisas pela internet era a sua principal fonte de entretenimento e de prazer. Falando em doença, muitas vezes a falta de atenção e de foco destas crianças acaba sendo confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Porém, é importante dizer que o brain rot e o TDAH são conceitos completamente diferentes. Enquanto brain rot é um termo informal utilizado para descrever a deterioração das habilidades cognitivas, concentração e foco por causa do consumo excessivo de conteúdo superficial, repetitivo e altamente estimulante, o TDAH é um diagnóstico clínico, ou seja, dado por um médico, de um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado por sintomas como a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Muitas vezes, mesmo sem consultar um especialista, alguns pais preferem acreditar que os seus filhos possuem TDAH em vez de compreender que simplesmente, na verdade, os seus filhos não estão recebendo a devida atenção deles, os pais, e por isso mesmo estão passando muito mais tempo do que deviam na internet. Eu terei que ser óbvio agora. O único motivo pelo qual estamos vendo um aumento do brain rot é porque nós estamos colonizando a nossa mente com coisas fúteis, com estímulos da pior qualidade possível. E é fácil entender como isso acontece, já que nós temos notificações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, tudo isso em nossa tela o tempo todo sem parar. Enquanto eu gravo este vídeo, meu telefone já tocou umas 5 vezes. Ou seja, nós estamos colonizando as nossas mentes com terra. Logo, a solução é simples. É clichê, eu sei, mas é simples. Limite o uso da tecnologia, ou pelo menos comece a cuidar da qualidade do que você assiste, da qualidade do estímulo. Eu não estou dizendo para você quebrar o seu telefone, mas eu estou dizendo para você pensar sobre o que você assiste, quando e por quanto tempo você assiste. Escolha a sua estimulação. Quais estímulos criam em você a motivação de fazer algo bom e complexo e quais estímulos te incentivam a ficar no sofá engordando e morrendo aos poucos. Comece a pensar nisso, comece a atuar nisso. Quer uma dica? Desliga a sua tela, o seu telefone, o seu computador, o seu tablet. Menos 5 minutos em um dia, menos 10 minutos em outro dia, menos 2 horas no final do mês. Isso fará toda a diferença. Você consegue. E se você chegou até aqui, você é uma pessoa diferenciada e que gosta de conteúdo útil. Então, parabéns para você! Se gostou, compartilhe este conhecimento com o máximo de pessoas que você puder, pois este vídeo poderá fazer toda a diferença na vida de quem você gosta. E se quiser falar comigo, deixe um comentário abaixo. Eu vou adorar saber o que você pensa sobre este assunto. Agora, o mais importante, depois de escrever o seu comentário e de compartilhar este vídeo, desliga o seu telefone. Eu sou Alex Godoy, obrigado, valeu e tchau!